Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a bala na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a tiros no Pantanal do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 8 de novembro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos divididos. Foram 5 homicídios que ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.747 assassinatos, sendo 1.550 no interior e 1.197 no Grande Recife. E a polícia segue investigando a morte do jovem Rodrigo Medeiros da Silva, que tinha 18 anos de idade. Foi assassinado a bala no interior de um apartamento localizado na Avenida Bom Jesus ou Rua da Amizade, no bairro do Curadum, em Jaboatão dos Guararapes. Teria sido morto ele durante uma discussão com homens desconhecidos. A polícia também investiga a morte de Jackson Inocêncio da Silva, de 22 anos, que morava na Rua Frei Damião, em Tiúma, São Lourenço, e foi assassinado a bala lá em Tiúma por elementos desconhecidos, tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de São Lourenço da Mata. A polícia também não tem identificação dos criminosos que mataram antes de ontem Wellington Almeida de Lira, um jovem de 24 anos. Ele foi assassinado a tiros na Rua Manuel Raimundo, em frente à padaria JF Silva, no Alto do Sacrifício, uma escada. Foram 2 homens que cometeram o crime e deixaram 2 outras pessoas feridas: Luiz Hermínio de Souza, de 62 anos, e Maria José Rufino Santos da Silva, 56 anos, que foram socorridos no hospital local. No centro, em Parnamirim, a polícia está investigando a morte do pedreiro Francisco Luceudo dos Santos, que tinha 45 anos e foi assassinado a bala por elementos desconhecidos. Criminosos ainda balearam a jovem Franciele dos Santos Souza, de 25 anos de idade. Aliás, ela foi atingida no pé por uma bala perdida. Pancadaria e agressão durante acidente de carro na Avenida Rui Barbosa. A notícia com a repórter Suelen Breiner. A colisão foi registrada por câmeras de segurança de um edifício localizado no bairro do Parnamirim, na zona norte do Recife. A batida aconteceu no momento em que um veículo branco que estava na rua Muniz Tavares tentava cruzar a Avenida Rui Barbosa nas proximidades do Hospital Maria Lucinda. Depois do acidente, os ocupantes dos veículos que se envolveram na colisão descem e começam a se agredir. Pelo menos 7 pessoas aparecem nas imagens. Uma mulher tenta apartar a confusão, mas a pancadaria continua. Durante as agressões, o homem aparece indo embora. Na localidade, ninguém soube informar o motivo da briga. Suelen Breiner, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um rapaz sem nenhuma identificação morreu baleado durante uma intervenção policial na Praça do Carmo, em Olinda. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O motoboy Edilson Gregório de Lima Júnior, com 24 anos de idade, conhecido por Juninho, residente na Rua 24, bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 14, em frente à Escola José Rodrigues, na Coab, lá do Cabo. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o motoboy já teve passagem pela polícia. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Raul Rosendo Amorim, de 20 anos, residente no Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no Córrego da Areia, lá em Nova Descoberta, para crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações da polícia, ele já havia sido detido por uso de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML
e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No município de Belo Jardim, a polícia está investigando a morte do jovem Magno Moraes Silva, de 27 anos de idade. Ele foi assassinado a bala e os criminosos foram 2 homens em um Gol preto. Ainda feriram o amigo dele, Elivelton Araújo da Silva, de 28 anos de idade, que foi socorrido na emergência do hospital local. Em Vitória de Santo Antão, a polícia está tentando identificar 2 motoqueiros. Um deles estava usando uma bata de mototáxi e esses caras mataram com disparos de arma de fogo Pedro Josiael Santos de Souza, que tinha 39 anos de idade. Pedro foi assassinado a bala na fábrica de calçados pré-moldados, localizada na rua Maria Rodrigues da Silva, bairro Caiçara, lá em Vitória de Santo Antão. E em Brejão, no interior do estado, a polícia está tentando localizar o elemento Luiz Gueiros da Silva Filho. Este cara, ele fugiu em um Onix vermelho depois de assassinar a bala no bar Encontro dos Amigos, localizado à margem da PE 218, lá em Brejão. Márcio Fabiano da Silva, um rapaz que tinha 36 anos de idade. Josimar da Silva Batista, de 26 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Professora Maria Lucília, em Serra Talhada. O suspeito do atentado, um tal de Natan, que está sendo procurado pela polícia. Ele fugiu, mas está sendo caçado. Josimar da Silva Costa foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Wellington José dos Santos, de 25 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na piscina do Durval, localizado na rua do Escritório, bairro Manassu, em Escada. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram crime. O Wellington estava sentado na motocicleta dele, aguardando a esposa dele para dar a partida, mas não deu tempo. Os caras chegaram numa outra moto e meteram bala, ceifando a vida de Wellington José dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E agradecendo a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal, no Camelódromo, na Dantas Barreto, módulo 2, lá todo o pessoal da Pink Make. Isso mesmo, é uma loja de maquiagem recém-inaugurada, a loja que é comandada pelas nossas companheiras, nossas amigas, Natália, Hermosa, Isa Maria, Lani e também Marcela, que é filha de Marcelo. Pequinho é zagueiro do Atlético do Jordão, tá ligado com a gente. Em Afogados estão lá Doda, treinadores policiais rodoviários federais, Zito e Josias da Escolinha. Rodrigo é diretor do Bangu, do Ibura. Ele e Saulo estão ligados com a gente aqui na Jornal. Nilson Neri é o conhecido Boca de Cavalo do depósito no terminal de Pó Amarelo. Ele, o amigo dele Nelson, lá no Jardim Brasil, está a mãe do Nelson, Dona Marisete, e as tias do Nelson, Marise de Casa Gaiada e Múcia de Candeias, também estão ligadas com a gente aqui na Jornal. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira e também o motorista Fred. Van e MC Guela estão em Santo Amaro e Saulo Holanda está em Olinda. E a turma do bar Recanto Timbalbense, na Avenida Beberibe, no Rosarinho, na Mão de Vaca de Zé, estão lá Galego do Escape, Jorge Gás e também Jabuti. O comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista e no mercado de Paratiba estão lá Valdo Miúde e também Didi da Carne de Sol. José Gabriel Gonçalves Ferreira, de 18 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça, tiros a queima-roupa, e o corpo é encontrado em um canavial pertinho da Portelinha, na zona rural de Goiânia. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele tinha saído de casa para usar drogas e acabou sendo assassinado. José Paulo da Silva, de 31 anos de idade, este foi assassinado a bala ao lado de uma motocicleta na PE 82 em Itambé. De acordo com informações, ele havia pego essa moto emprestada para ir até a cidade de Ferreiros e no meio do caminho acabou sendo emboscado e assassinado com vários disparos de arma de fogo.
Ainda ligados com a gente na Jornal, rapaziada, no cemitério do Pacheco, inclusive vovó Margarete, DJ Guedes e o administrador Jorge Bicão. Zuzu, corretor de automóveis da Caxangá. Mota, motorista aposentado da antiga São Paulo, e a esposa Gildete, também Micael, Belinha e Moçara, todos lá no bairro de Dois Unidos, na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Zeca Pedreiro, a esposa Ivanice e o vizinho, nosso companheiro Ivanildo Queiroz, operador de rádio, operador de áudio aposentado, tá lá em Santo Amaro, também ligado com a gente aqui na Jornal. Um morto e outro ferido a bala na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a tiros do Pantanal do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Na cidade de Araripina, a polícia está investigando o duplo assassinato cujas vítimas foi um casal. As vítimas, o Gabriel Custódio Ramalho e a adolescente de 16 anos, Elânia Nobre Pereira. Os dois estavam em casa, na Serra do Jardim, lá em Araripina, estavam na cama, quando elementos invadiram o estabelecimento, a residência do casal, e cometeu o crime. Os corpos de Gabriel Custódio Ramalho e Elânia Nobre Pereira foram encaminhados ao IML. E em Vertentes, a polícia está investigando o crime que aconteceu na Travessa Antônio Lima Santos, no Alto do Bode, onde elementos desconhecidos mataram com disparos de arma de fogo Maicon Neto. Maicon era neto de Zé Caramujo, foi assassinado a bala, golpes de faca peixeira, inclusive ele foi carbonizado. Depois de assassinado, carbonizado, morreu junto de uma motocicleta. A polícia segue investigando o caso. Em Petrolina, a polícia está investigando a morte de José Wanderson Bezerra Guiar. Ele tinha 27 anos e foi morto a golpes de faca peixeira no Clube de Fátima, no bairro Dan, lá mesmo em Petrolina. Olha, minha gente, faleceu ontem um primo nosso, Flávio Paulo da Silva, era conhecido como Flavinho, nosso primo. Ele faleceu, ainda não fomos informados sobre a definição do local e horário do sepultamento. Também faleceu ontem Marcos Piaba, da Vila São Miguel, em Afogados. Marcos Piaba faleceu e o sepultamento será logo mais às 11h30 no cemitério da Várzea. Nossos sentimentos. O mototaxista Walter Lino Alberto da Silva, de 49 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta vermelha de placa PDV 5527 e foi assassinado com disparos de arma de fogo na Praça Nossa Senhora de Pieta, ou Praça do Cemitério, em Tracunhaém. Foram dois homens numa motocicleta Bros vermelha, também usando jaqueta de mototáxi. Eles cometeram o crime. E de acordo com informações, Walter Lino Alberto da Silva, ele havia deixado a cadeia há cerca de 2 meses por crime de tráfico de entorpecente. Deixou a cadeia de Carpina e aí acabou sendo assassinado. O motoboy Ricardo Lima da Silva, de 25 anos de idade, foi agredido a bala no centro, em Jupi, por um elemento numa motocicleta preta de placa não fornecida. Atingido na cabeça, Ricardo Lima da Silva foi socorrido na emergência do hospital local. A jovem Charlene Maria da Silva, de 25 anos, e Edinaldo da Silva, 41 anos, foram alvejados por tiro de espingarda em Igarapeba, São Benedito do Sul. O suspeito, Antônio Marques da Silva Neto, 47 anos, justamente o esposo da Charlene, que fugiu e está sendo procurado pela polícia. Charlene e Edinaldo foram socorridos na emergência do hospital local. Edilene Dias de Menezes, de 25 anos, residente na Rua 18, na Coab, em Aliança, foi alvejada por disparos de arma de fogo no bar da Beta, que fica lá mesmo em Aliança. E segundo informações, teria sido o ex-companheiro dela o autor do atentado, André José Francisco Bezerra, de 30 anos de idade, e um tal de Messias que estava com ele. Os dois conseguiram fugir. Edilene Dias de Menezes foi socorrida na emergência do hospital local. Reginaldo
Raimundo da Costa, de 44 anos de idade, residente no sítio Ponta da Serra, zona rural de Petrolina, foi agredido a golpes de facão por Geraldo Manuel da Costa, que foi detido e encaminhado à delegacia local. E o Reginaldo Raimundo da Costa foi socorrido na emergência do hospital lá de Petrolina. Adriano Cris Lima, de 25 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Antônio Casimiro, também em Petrolina. Atentado praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Adriano Cruz Lima foi socorrido na emergência do hospital universitário, lá mesmo em Petrolina. Um grave acidente aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru. Imagens de câmera de segurança mostram a hora em que um veículo passa em altíssima velocidade e bate em um estabelecimento comercial. Com o impacto, o carro praticamente se partiu ao meio. O passageiro, um homem de 23 anos de idade, um jovem, morreu na hora. O condutor, que não teve o nome informado, foi socorrido no hospital local. Susto em Camaragibe. Carro pega fogo no quilômetro 4 da estrada de Aldeia. Segundo testemunhas, antes do incêndio, foi ouvido um barulho no veículo. O motorista conseguiu deixar o carro antes que as labaredas se alastrassem. Ninguém ficou ferido. O carro foi totalmente destruído pelas chamas. Uma tentativa de homicídio aconteceu no sítio Furnas, zona rural de Surubim, no agreste pernambucano. Um homem de 29 anos estava em um bar quando se envolveu em uma confusão e acabou sendo esfaqueado. Ele foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que estava bebendo com amigos, houve uma confusão na mesa ao lado e ele foi tentar apartar. Geralmente é isso, o cara vai apartar uma confusão e acaba se dando mal. E este homem acabou sendo atingido por um golpe de faca peixeira. A vítima passou por cirurgia e o quadro de saúde estável. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, terça-feira, José Vitor. Está completando 18 anos, ele mora em Peixinhos, Olinda. Ele é filho de Barbosa, taxista, e também de Márcia, e é irmão de Vinícius. O sargento PM Nascimento é o conhecido doido da Campina do Barreto. Está completando hoje o Nascimento 67 anos de idade. A esposa dele é Dona Edilene, que vai preparar uma festa aí, um almoço para ele com toda a família, inclusive os filhos do casal, Jefferson e Emilene, os netos, bisnetos, tataranetos, enfim, toda a família. E o Nascimento, ele faz parte do time independente da Campina do Barreto, é conhecido como Muganga. A senhora Maria da Natividade, a conhecida Tia Lia, está completando 92 anos de idade. Tia Lia, ela é mãe de Quinha e haverá uma festa que será no galpão de Tio Cal, com a participação de Beta, Dora, Carminha e também Ciro do Detran. O pastor Marcílio aniversariou antes de ontem. Ele faz parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. Nossos parabéns para o pastor Marcílio. Igor Souza de Santana é filho de Baleia do Cemitério de Casa Amarela e também Carminha. E o casal vai preparar um almoço especial para o filho Igor. José dos Santos completando 71 anos, ele mora no sítio Cardoso, na Madalena, e é amigo de Natanael Soares, de Guadalajara, Paudalho. Nido, taxista do Detran, também está aniversariando. E Marcos da Galinha, foi sábado, aniversariou sábado. Ele é irmão de Paulo Dias das Catraias, de Pau Amarelo, e é cunhado de Gláubia. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupércio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Cícero Isídio de Moraes Filho e José Bartolomeu Barbosa do Nascimento. O entregador de uma pizzaria foi vítima de uma tentativa de assalto no município de Jupi, no agreste pernambucano. A vítima, de 25 anos, tinha acabado de sair para fazer entregas quando foi abordado
pelo assaltante. Como o jovem não estava com dinheiro, foi alvejado com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido no Hospital Regional do Moura, em Garanhuns, e depois transferido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, onde segue internado. Câmera de segurança flagra um acidente em Palmares, na Mata Sul do estado. Imagens mostram o momento em que um ônibus de turismo atropela duas pessoas que estavam em uma motocicleta. O acidente aconteceu após o motociclista fazer uma manobra arriscada para ultrapassar o ônibus em um giradouro. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados ao local para socorrer as vítimas. Uma mulher de 30 anos que estava na garupa da moto teve fratura exposta na perna direita. O condutor apresentava alguns ferimentos. Os dois foram levados para o Hospital Regional de Palmares. Acidente em Petrolina, no Sertão Velho. Chico destrói parte de uma viatura da Polícia Militar. Imagens de um circuito de segurança flagraram o momento em que o motorista de um carro bate fortemente na traseira da viatura da PM, que ficou completamente destruída. Ninguém se feriu. O condutor foi detido. Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado que o homem havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. A Polícia Militar prendeu ontem um idoso que havia tentado cometer um feminicídio no sítio Gavião, zona rural de Virajuba, no agreste do estado. Tiago Simplício Duarte, de 69 anos, foi preso em casa depois de esfaquear a companheira, a Adalgisa Alves dos Santos, de 66 anos, que foi trazida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, em estado grave. Uma carreta com 47 toneladas de farinha foi retida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Belém de São Francisco, pois o produto estava sem a nota fiscal. Através do Serviço de Inteligência, a Polícia Militar conseguiu prender 2 suspeitos de tráfico de drogas no bairro Tereza Mendonça, em Belo Jardim, no agreste do estado. E com a dupla foram apreendidas 8 pedras de crack e também 25 big-bigs de maconha. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um morto e outro ferido a bala na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas não foi identificada, um jovem com cerca de 25 anos de idade, e o outro, Neilton Lourenço do Nascimento Filho, 28 anos. Os dois foram baleados na rua 12 de outubro, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. O rapaz não identificado morreu na hora e Neilton, ferido, foi socorrido na emergência do HR. E atenção! Jovem assassinado a tiros no Pantanal do Ibura. Carlos Henrique Roberto da Silva, com 18 anos, residente de loteamento Pantanal 2, no Ibura. Ele foi baleado na rua Doutor Manuel Maia, ou Avenida Presidente Médici, lá no Pantanal da UR3, em frente à loja Estilo Modas, lá no Ibura. Foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações, ele havia largado do trabalho, estava indo cortar o cabelo, quando no meio do caminho acabou sendo emboscado e assassinado a bala. O corpo é encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.